essas foram algumas das reações que eu tive durante o episódio 415. Meu Deus, que cena intensa. Ou seja, todas. Então assim, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma breve advertência pra todos vocês. Aliás, uma não, duas. Primeira, esse videocast provavelmente vai ser o maior de todos, então se vocês não tiverem a fim de ver ele inteiro, vocês já desliguem agora. Segundo, eu vou fazer análises do episódio, análises profundas que eu acho que merecem ser feitas. Então, se você tá aqui já não gostando de mim por causa dos vídeos anteriores e você veio assistir esse aqui só pra chegar lá, clicar no dislike e depois colocar nos comentários que eu sou estelena, que não sei o que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu defendi muito um, que eu não falei do outro, que não sei o que, eu tenho uma dica pra você. Fecha o YouTube. Os meus comentários não são imparciais, não, de forma alguma, nunca foi a minha intenção fazer um comentário imparcial, porque eu não estou no horário nobre na Globo, eu estou no YouTube. Mas eu tento, acima de tudo, analisar os pontos importantes do episódio do ponto de vista que eu acho que seja racional. Então eu vou tentar explicar ao máximo tudo que eu tô dizendo aqui, porque eu não vou analisar por um ponto de vista estelena, tá? Porque eu não sou assim, eu sou estelena, mas eu não sou doente, cega, mal amada, sei lá. Eu vou falar e vocês podem escutar e eu vou tentar explicar o máximo que eu puder pra eu fazer com que vocês entendam, realmente acompanhem a minha linha de raciocínio, independente de vocês forem Delena, Estelena, ou se vocês forem essa gente estranha que shippa Baemon. Eu não entendo como no mundo que alguém shippa Baemon. Então, se alguém que shippa Baemon estiver assistindo esse vídeo, eu gostaria muito, e eu não tô brincando, eu tô falando sério, eu gostaria muito de ver uma análise sobre esse chip, porque eu gosto de ver análises de outros pontos de vista. Daí, assim, eu costumo fazer roteiros dos meus vídeos, né? Filtrar, assim, o que eu vou falar pra tentar deixar eles menores e tal, pra falar extremamente o essencial. Daí eu comecei a fazer um roteiro do vídeo desse episódio. Daí, quando eu tava, tipo, na 8ª página do roteiro, eu me dei conta que é o seguinte: nunca na minha vida que eu vou conseguir decorar isso aqui. Foi daí que eu cheguei à conclusão que talvez fosse melhor eu simplesmente sentar aqui na frente de vocês e falar o que me der na telha. O que é um pouco preocupante, porque ao cabo eu posso ficar um pouco mais tomada pelas emoções do que quando eu racionalizo antes de fazer o vídeo. Mas ok, é um risco que estamos correndo. Eu resolvi inovar hoje, eu já vou começar o vídeo com uma plaquinha. Rest in peace, little Gilbert. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu realmente tive esperanças que fosse tudo uma bobagem, que o Jeremy não fosse morrer. Vou dizer pra vocês que demorou um pouco pra me cair a ficha que ele realmente estava morto. Tipo, terminou o episódio e eu parei pra pensar que, sei lá, que o Jeremy morreu. Que a gente não vai mais ver ele todos os episódios, a não ser que a Bonnie consiga fazer aquela loucura lá que a Ellie e o Shane estão pensando em fazer. Mas eu acho isso consideravelmente improvável deles conseguirem. Porque imagina ter que trazer de volta todos os atores que morreram na série, tipo... Eu acho que a CW ia falir, né? Tirando que tem outros atores que já estão até em outras séries, o que torna ainda mais improvável trazer eles de volta pra Vampire Diaries. Então, eu acho que é melhor a gente aceitar que o nosso Little Gilbert se foi. A Helena, de início, não achou que ele fosse morrer, porque ela achou que ele ia voltar com o anel. Mas o Little Gilbert andou fazendo jeremices nessa temporada e ele era um dos 5 caçadores. Então, ele era também uma criatura sobrenatural. Assim, o anel não traria ele de volta. Mas então essa é a mensagem que eu tenho hoje, essa é a minha homenagem pro Jeremy. Eu vou sentir muita falta dele, ele era um dos meus personagens preferidos. E agora no hiatus da temporada eu vou fazer um texto muito legal sobre a trajetória do... O bom é que eu sou modesta pra cacete, né? Eu vou fazer um texto muito legal, eu nem escrevi ainda, já tô dizendo que ele vai ser legal. Eu vou tentar me redimir. Eu vou fazer um texto que pode ou não ser legal na visão de vocês, sobre toda a trajetória do Jeremy na série. Seguindo adiante. Daí lá pelas tantas na floresta o Shane aparece bem, né? Lembram que ele tava com a perna quebrada, daí ele aparece super bem. Se eu começar a falar muita merda nesse vídeo, vocês vão se perguntar o que tinha nessa garrafa, mas vocês estão vendo que eu tô abrindo lacrada, né? Tá, então ok. Ele aparece com a perna bem e a gente já começa a se perguntar e a se dizer que onde tem fumaça tem fogo. Mas ok, vamos deixar a resolução disso lá pro final do episódio, que foi onde isso aconteceu.
Oi, Tyler, tudo bom? Aqui é a Fernanda. Quando tu puder, tu me liga. Eu tô deixando essa mensagem porque eu já te liguei 14 vezes e tu não me retornou. Então, só que eu queria saber, assim, tu saiu mesmo da série ou tu só tá dando um tempinho, assim, depois tu vai voltar? Porque aí eu não sei se meu coração aguenta mais um desertor na série. Porque sabe como é? Não sei se tu sabe ainda, porque tu não atendeu nem as minhas ligações, nem as da Caroline. Mas o Jeremy morreu. Então, não seria uma boa hora pra tu sair da série também, tá? Obrigada. E a Meredith, gente... Meredith Fell apareceu de novo, fazia horas que ela não apareceu, alguém lembrava que ela existia, não sei. Isso aqui que eu acho impressionante que a Tori DeVito voltou pra Vampire Diaries e pra Pretty Little Liars na mesma semana. Só que assim, talvez eu seja mentalmente afetada, talvez eu seja doente, talvez eu não seja uma pessoa normal. Quando eu vejo o Paul e a Tori na mesma cena, a única coisa que eu penso é... Eu acho que esse episódio foi um dos maiores méritos da Julie Plec como escritora solo. Acho que foi um episódio excepcionalmente bom, um dos melhores da temporada, mas também teve uma coisa desse episódio que cagou. Não vou dizer, estragou o episódio, porque isso seria ridiculamente radical, eu não sou uma pessoa radical. Mas teve uma coisa que destoou, no mínimo, do resto do episódio, que tava maravilhoso. Aquela bosta daquele abraço que o Damon deu na Bonnie. Se você já tá me odiando porque eu falei isso, então... seja um pouquinho sensato e para mais um minutinho que seja pra escutar o que eu vou falar, pra explicar. O Damon nunca na vida dele abraçaria a Bonnie e a Bonnie nunca na vida dela abraçaria o Damon. E daí vocês vão me dizer assim, Fernanda, isso não é verdade, porque na cena anterior a Helene e o Matt estavam conversando e daí eles chegaram à conclusão que o Damon gosta da Bonnie, é só um jeito dele fingir que ele não gosta. Ok, eu não tô argumentando que ele gosta ou que ele não gosta da Bonnie, talvez ele goste, eu não tenho autoridade nenhuma pra afirmar que ele não gosta, talvez ele goste, talvez ele ame a Bonnie, talvez ele tenha uma paixão secreta pela Bonnie, não sei, não me interessa. O que interessa é que ele não abraçaria ela, porque o Damon é orgulhoso. Aí vocês vão me dizer assim, Fernanda, mas ele não abraçou ela porque ele gosta dela, ele abraçou ela porque ele tava aliviado, porque ele tava procurando ela. Mas ainda assim, isso não faz sentido nenhum. Quando qualquer outra temporada me mostrem uma cena que o Damon tenha tido uma reação parecida com aquela de abraçar uma pessoa porque ele ficou feliz. O Damon não abraça pessoas, ele só abraça a Helena, porque ele tá apaixonado por ela e isso faz sentido. Agora ele abraçar a Bonnie porque ele tá feliz porque ele achou ela na porra da ilha. Não, gente, desculpem isso, eu não engulo. Eu tenho certeza que vai ter um filho da puta que vai comentar aqui embaixo dizendo, Fernanda, você só falou isso porque você é Estelena. Deixa eu continuar explicando. Não, isto não tem absolutamente nada a ver com o fato de eu ser Estelena. Eu não acho que o Damon seja egoísta, como muitas Estelenas doentes falam. Porque existem Estelenas doentes, existem Estelenas que acham que o Damon é egoísta, que acham que o Stefan é a melhor coisa na vida da Helena. Eu não concordo com isso, eu sou Estelena, mas eu sou uma pessoa sensata. As Estelenas que pensam dessa forma, que o Damon é egoísta, é um erro monumental, são pessoas cegas com QI muito rebaixado. Eu sou uma Estelena da parte das Estelenas que são razoáveis, racionais, que analisam as coisas acima do chip. E o prêmio Nobel de Humildade vai para Fernanda Shine. Obrigada. Por isso que eu quero dizer o seguinte, eu amo o Damon, tá? Eu acho que são duas coisas diferentes, tu chipar um casal e tu gostar de um personagem. Eu amo o Damon, ele é meu personagem preferido. Qualquer pessoa que me segue no Twitter ou que já falou comigo alguma vez na vida sabe disso. Eu acho que o Damon consegue ter atitudes fraternais e altruístas sem perder a essência do personagem dele. Como foi o caso naquela hora da ilha que ele diz que ele precisa a qualquer custa levar a melhor amiga da Helena pra ela, porque ele sabe que a Helena precisa da melhor amiga dela e ele quer levar a Bonnie pra lá. E isso é uma atitude que combina completamente com o Damon, que ele não perdeu a essência do personagem dele quando ele falou aquilo. Deu pra ver no jeito que ele falou, na expressão. Aquele é o Damon que a gente conhece, mas ele tá fazendo uma coisa boa pra Helena, porque ele ama ela e a gente sabe que ele faz coisas boas pra Helena. Agora, dá um abraço na Bonnie é a coisa mais ridícula, mais sem noção do mundo. Aquilo nunca aconteceria. E segundo, hello, brother. A Fernanda tem razão. Eu nunca abraçaria a Bonnie. A Bonnie odeia o Damon. Se vocês querem argumentar que talvez o Damon goste dela, ok. Agora, em algum momento vocês viram algum fato em qualquer uma das temporadas que diga que a Bonnie gosta dele? Ela não abraçaria ele. Eu também nunca abraçaria o Damon. Isso vai contra todos os princípios das minhas bruxas ancestrais. E o motivo de eu estar tão irritada com isso é que o fato do Damon ser o meu personagem preferido me deixa
anormalmente, doentiamente irritada quando fazem alguma cagada com o personagem dele. Daí teve uma hora na ilha que o Damon tava interrogando o outro caçador. Daí ele fala uma coisa ou outra e fala da Hayley, que foi a Hayley que disse não sei o que pra ele. E daí a gente já começa a ver que o buraco é mais embaixo, né? Que tem coisas ali que a gente não sabe, da relação do caçador com a Hayley, com a Catherine. Então acho que são coisas que vão desenvolver bastante agora pro final da temporada. Eu não vou desenvolver muito sobre isso, porque ainda não tem muito que a gente falar, mas vamos ficar de olhos abertos pra ver o que vai acontecer. Cara, mas uma cena que me deixou, tipo, bem mal foi a cena do Matt chorando no carro, gente. Sério. Mal eu digo, tipo, perturbadora aquela cena, porque às vezes a gente se foca nos outros personagens que são, tipo, mais protagonistas e a gente se esquece um pouco do Matt. Naquela cena deu pra ver que o Matt é, tipo, muito abalado pelas coisas que acontecem e às vezes a gente se esquece disso porque ele não fica muito em evidência e não mostram tanto, tipo, essas reações dele. Pra mim, aquela cena do carro mostrou quase que o desespero dele por ele ser uma das únicas pessoas que não pode fazer nada em relação ao que tá acontecendo. Porque todos os outros são vampiros, eles têm várias coisas que eles podem fazer porque eles não correm perigo. A Bonnie tem a magia e todo mundo tem alguma coisa sobrenatural, até o Jeremy, que era, no caso, o amigo humano dele, virou caçador e ele é completamente impotente, ele tá vendo os amigos dele sofrerem, tá vendo os problemas acontecendo e ele não pode fazer nada. E isso já gerou aquela reação nele que, me incomodou muito aquela cena, me deixou, tipo, com vontade de chorar. Eu já tava chorando e já me incomodou bastante aquela cena, porque eu me coloquei no lugar do Matt, foi bem desagradável. E a Bonnie louquinha, gente, a Bonnie tá completamente dominada pela magia, né? Porque aquela hora da mesa, que eles estavam todos reunidos ali na mesa para aquela reunião, ela começou a falar do sacrifício em triângulo, que ela tinha que matar e trazer todas as outras pessoas de volta, porque o Silas ia trazer todo mundo de volta. Ela tava falando com aquele ar sério, com aquele ar de Bonnie, isso aqui eu tentando entortar a boca pra ficar com aquela boca de Bonnie, né? Deve ter sido uma péssima tentativa. Mas enfim, ela tava ali com aquela cara séria, e eu tava olhando pra aquela cara séria dela e a única coisa que eu conseguia enxergar, tipo, por dentro da mente dela era assim, ó. Ela vai fazer alguma cagada. Vai fazer cagada porque o Jeremy saiu, alguém tem que ficar com o legado das Jeremices. Eu acho que ninguém vai ficar permanentemente com o legado das Jeremices, mas eu acho que assim, eles vão alternando, cada episódio alguém vai fazer uma Jeremice. E pelo que tudo indica, a primeira pessoa a fazer Jeremice vai ser a Bonnie. Mas eu acho que o maior mérito desse episódio vai, mais uma vez, pra Nina Dobrev, né? Porque, gente, a atuação dela na cena da sala que ela tava sofrendo, que ela tava jogando álcool, gasolina, sei lá o que era aquilo em tudo, foi impecável, foi perfeita. Ela foi, tipo... Nossa, sério, foi muito impressionante. Aquela cena foi muito intensa. Ela foi genial naquela cena. Agora, saindo do contexto de atuação, entrando no contexto de história mesmo, eu acho que aquela cena foi uma das mais intensas que a gente teve na série. Porque a gente pode ver ali uma série de reações que num momento de adrenalina se mostram mais. Por exemplo, a Nina ali tava tendo... A Helena tava tendo um ataque nervoso, tava sofrendo, tava gritando. E o Damon, por um momento, ficou completamente sem reação. Ah, Fernanda, mas você só falou isso porque você é esta Helena. Acho que isso mostra o quanto o Damon ama ela. Porque se fosse qualquer outra pessoa tendo uma crise, o Damon iria ignorar. Ele iria ignorar, ou então ele ia sair com uma piadinha irônica, ele ia fazer alguma coisa de Damon. E quando a Helena ele não consegue, ele perde completamente a ação. Então acho que isso, independente de eu ser esta Helena, independente de terem... de Helenas que acharam isso a coisa mais linda do mundo. Eu não tô falando entre ter sido bonito ou não ter sido, entre eu gostar ou não gostar. O que eu tô falando é que isso é um fato, que eu acho que foi uma reação independente que o Damon teve só com a Helena. E isso mostra muito sobre a personalidade dele. Isso é uma das coisas que eu gosto no Damon. Ele é um personagem super tridimensional. E eu acho que essa foi uma atitude dele que... foi incomum, porque são situações que a gente vê pouco, mas que não destoa do tipo do personagem dele, não destoa mesmo, porque o Damon não é essa pessoa carinhosa e fraternal que iria se ajoelhar no chão e abraçar ela e dizer que vai ficar tudo bem, porque não é esse o estilo do Damon. Isso quem faria seria o Stefan. Ah, Fernanda, você só falou isso porque você é Helena.
Se eu tomar tudo isso aqui, será que eu consigo me matar? Tanto que foi o Stefan que disse pra ele, Damon, help her. E eu acho que isso também foi uma cena muito importante, isso que o Stefan disse, porque isso, pra mim, porque isso, antes de tudo, mostra que o Stefan ama o Damon. Ele poderia, sei lá, ter ele mesmo ido ali consolar a Helena, se aproveitar do momento frágil dela, pra de repente tentar causar um balanço no sentimento dela, não sei, mas não foi isso que ele fez. Ele induziu o Damon a fazer isso, que nem aquela hora na caverna que ele queria que o Damon contasse pra ela sobre o Jeremy. Isso é porque é uma coisa que eu amo entre o Stefan e o Damon, que é, eles podem brigar, eles podem querer se matar, às vezes se dar soco, fazer qualquer coisa, mas eles têm uma noção de gratidão um pro outro que é imensa. E que ficou muito marcante desde o final da segunda temporada, quando o Damon foi mordido pelo lobisomem, que ocasionou do Stefan ter que se render ao Klaus. E daí na terceira temporada a gente viu o Damon o tempo inteiro tentando ajudar o Stefan, porque ele sabia que o Stefan tinha feito aquilo em função dele, pra salvar ele. E nessa temporada eu acho que mostrar que eles se aceitam independente da situação que tá acontecendo, é algo que reforça aquela conversa que eles tiveram no carro lá no final da terceira temporada, quando eles decidiram que independente de quem a Helena escolhesse, o outro deixaria a cidade e deixariam o irmão ser feliz. E que daqui a anos, quando a Helena morresse, eles voltariam a ser os irmãos que sempre foram. E isso é pra mostrar que desde o início eles decidiram que então aquilo não ia afetar eles. Óbvio que teve todo aquela coisa complicada de que o Damon só se tornou vampiro porque o Stefan foi lá e levou a mulher para ele se alimentar, mas eu acho que isso é uma coisa que depois de, sei lá, um século e meio ele superou. Eu acho que agora a irmandade e a fraternidade que eles têm um com o outro é maior do que qualquer amor que eles possam ter com a Helena e com qualquer outra pessoa. Acho que isso mostra o quanto eles são importantes um pro outro. E eu acho que a gente podia interpretar o final desse episódio também como, sei lá, um pedido de paz entre os chips, porque eu acho que, independente da gente ser Helena, independente da gente ser Estelena, eu acho que essa cena mostrou o quanto a série é focada neles três. Deixa eu ver o nome dele aqui, ele mandou uma mensagem. Eduardo Cruz, tá aqui. Eduardo Cruz também me mandou exatamente a mesma teoria que a Bárbara me mandou, que é uma teoria muito pertinente, talvez outros de vocês também tenham pensado nela, eu que sou idiota e não pensei, sei lá, que é uma teoria de que a hora que a Helena desligou a humanidade dela, desligou os sentimentos dela, isso vai quebrar a ligação, a ponte de ligação dela com o Damon, vai quebrar o Sire Bond, e daí a gente vai poder finalmente ver o desfecho dessa temporada, viu? O que vai ser agora sem Sire Bond, se ela realmente tá apaixonada pelo Damon, se ela vai voltar pro Stefan, se ela vai ficar sozinha, sei lá. Mas eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, eu acho que vai ser foi uma jogada, um turning point muito interessante pra narrativa. Então vamos aguardar, porque depois que eles me disseram isso, que eu comecei a pensar em todas as coisas que podem acontecer, eu fiquei, muito ansiosa pra ver se é realmente isso que vai acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer por agora, porque tá chegando no final da temporada, ou seja, as coisas vão começar a esquentar cada vez mais, e a gente sabe o quanto o Vampire Diaries nos surpreende nos finais de temporada. Pelo menos até agora, a gente não teve nenhum final de temporada realmente previsível, né? Pelo menos não que eu tenha achado. Outra cena que eu amei foi a cena do Stefan e Damon ali na varanda. Eu acho que... Sabe o que me lembrou essa cena deles na varanda? Que ali é um momento que talvez o Damon tivesse abraçado alguém. Talvez ele tivesse abraçado o Stefan naquele momento, porque lembrou aqueles momentos fraternais dele, quando, por exemplo, ele voltou na guerra lá em 1864, ele abraçou o Stefan. O Stefan pensou que ele abraçaria, e se naquele momento ele não abraçou o Stefan, por que tem alguém no mundo que acha que ele abraçaria a Bonnie? Sim, eu voltei nesse assunto, porque quando eu fico indignada com uma coisa, eu tendo a voltar no assunto. Então tá, esse foi só mais um argumento que eu queria dar. E é isso, a última coisa do episódio é o Shane ali na ilha, com a perna quebrada. O que nos mostra que aquele outro Shane que apareceu sem a perna quebrada era o Silas, né? O que nos mostra o quanto o Silas é poderoso, porque ele não se apoderou do corpo do Shane, ele apoderou da imagem do Shane e projetou ela nele mesmo, porque... Como é que ele tava lá em Mystic Falls, o Shane continuava com a perna quebrada lá na floresta, a Rebecca achou ele? É porque é uma coisa meio... um metamorfo, tipo aqueles que aparecem em Supernatural. Então, mais uma vez, eu vou dizer que eu acho que tá na hora dos Winchester chegarem e o Mystic Falls acabar com a palhaçada pra ver o que tá acontecendo.
Mas então é isso, pessoal. Acho que finalmente eu terminei de falar tudo que eu queria. Se vocês assistiram esse vídeo até agora, muito obrigada, significa que vocês gostam muito de mim. Então, se vocês gostam de mim o suficiente pra ter visto esse vídeo até o final, vocês podem me seguir no Twitter, @fechain, e assinar o meu Facebook, facebook.com/fernandachain, e não se esqueçam de acessar o nosso site alodesfocado.com.br e ler todas as nossas reviews. São mais de 20 séries que a gente cobre lá. Então é isso aí, até semana que vem. Semana que vem, lembrando, eu vou fazer um vídeo sobre Grey's Anatomy, porque Vampire Diaries está em hiato, né? Agora eu só volto dia 14 de março, eu vou falar sobre as primeiras 8 temporadas de Grey's Anatomy na próxima semana. Vai ser meu primeiro vídeo de outra série, então se vocês assistirem Grey's Anatomy, não deixem de assistir e me apoiar. E eu fico esperando pra falar com vocês nas redes sociais pra ver o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui, provavelmente foi o maior vídeo que eu já fiz, não sei ainda porque eu não editei. Mas eu acabei com a bateria e com a memória da minha câmera, tive que recarregar e passar os vídeos pro computador, que é uma coisa que nunca aconteceu. Então é isso aí, sem mais delongas, vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, até mais!